Vocês. Alvorada, vocês são demais. Sempre um negócio assim para cima, vibrante, é um negócio assim que eu entendo a fala que o pastor disse para mim, eu não vou revelar para vocês. Eu entendo, uau. Capítulo de número 2, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Todas as vezes eu me faço acompanhar da minha família. Está aqui a dona lá de casa, é a rainha lá do castelo, é a dona do coração, é a mãe dos meus filhos, irmãos. Eu feio assim, Jesus me deu ela linda. Eu sou grato a Deus pela vida da Áquila, pela vida do Arthur, pela vida da Laura. São aí a minha preciosidade. Deus abençoe vocês. Capítulo 2, verso 36. Diz o texto: saiba, pois, com certeza. A versão que eu tenho diz: saibam, pois, absolutamente, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vocês crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu vou chamar você para ler o texto. A gente conta 3, e aí eu gostaria que você lesse esse texto junto comigo. Vamos lá? Meu contagem de 3, vamos juntos? 1, 2, 3. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu sei que como ensaio ficou bom. Tem uma mão que escreveu aí em cima na parede, aí, não tem? Tem ou não tem? Tem, não tem? Porque tem uma aqui, a mão que escreve ali, a que escreve aqui também. Eu quero contar 3. Abre o bocão aí, vamos ler esse texto, vamos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Antes de você sentar, diga para quem estiver do seu lado, diga com certeza. Com certeza. Bonito, alto e forte, diga para alguém, diga com certeza. Com certeza. Deus o fez Senhor e Cristo. Se você pudesse, assente dando glória a Deus. Ele vive e ele reina. Vou repetir de novo. Ele vive e ele reina. Se isso não for o suficiente para você adorar a Ele essa noite, vou repetir de novo. Ele vive e ele reina. Você não deu glória a Deus ainda, eu vou te dizer de novo. Ele vive e ele reina. Se isso não motivar o seu coração e não mover a sua boca a se abrir e transformar o som das suas cordas vocais em glória a Deus e um aleluia, você está precisando reconhecer essa noite que Ele vive e Ele reina. O texto que vocês escolhem me assombra, me deixa com muito medo, porque falar desta magnitude que é a vida de Jesus, seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e o seu reino é de fato algo assombroso e que nos falta tempo para discorrermos. Eu quero essa noite somente pincelar esse contexto do capítulo de número 2 do Atos dos Apóstolos. Você melhor do que eu sabe, eu tenho consciência, esse é um dos textos que permeou este ano a AD Piraporinha, esse texto de Atos dos Apóstolos, a história inteira que se conta dentro desse texto. Tenho com certeza a ciência de que vocês já ouviram muita coisa acerca disso. Não vim trazer nada de novo, só vim corroborar aquilo que vocês já sabem. Nós precisamos nos ater ao contexto do capítulo 2 e pasmem vocês, só quero relembrar a sua memória. O contexto de Atos 2 é exatamente o momento no qual o próprio Jesus
depois de morto. Eu acho Jesus lindo demais. Depois de morto, depois de ter entregado a sua vida na cruz do Calvário, para que com a sua morte e o seu sangue vertido na cruz, desse a cada um de nós a remissão dos nossos pecados e com a sua ressurreição nos garantisse o acesso à eternidade. É este Jesus que morre, e diz o texto bíblico que aprouve a Deus, na morte de Jesus, fazer dele o primogênito de entre os mortos e ressuscitá-lo para a glória de Deus Pai. Eu acho interessante Deus nessa informação de fazer Jesus padecer a cruz do Calvário, morrer na cruz no Calvário, entregar a sua vida por todos nós. Eu acho o enredo da morte de Jesus muito significativo, porque perceba, para os seus dias Jesus era considerado revolucionário, porque já disse Nicodemos quando fora encontrar com Jesus de noite. Nicodemos entendeu isso e disse: ô Jesus, uma verdade eu preciso lhe dizer, ninguém faz o que o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. Eu acho engraçado esse tipo de minúcia e de detalhe no texto, porque isso aqui revela uma grande verdade acerca de Jesus. Talvez alguém no Império Romano até considerava Jesus um revolucionário, alguém que estava movimentando as massas, alguém que tinha um poder que mais ninguém na terra tinha. Enquanto alguém no Império Romano acreditava que esse Jesus era alguém que era movido pela força de demônios, eu glorifico a Deus, porque Deus fez questão de provar a Jesus e provar ele no meio de todos, fazendo ele nascer de forma virginal, fazendo o seu ministério ser exposto a todos. E no dia da sua crucificação, que eu acho problemática demais, mas acho extremamente lindo, no dia da sua crucificação, Deus deu 3 sinais na terra, que por causa disso, mais uma vez, Jesus foi entendido como Filho de Deus. O primeiro sinal que o próprio Deus deu na terra foi fazer o sol perder a sua luz. A Bíblia diz que quando Jesus entrega o seu espírito e a sua cabeça tomba, o sol perde a sua luz, o dia vira noite e ninguém entende isso. Raios e trovões são vistos e ouvidos por todos. A Bíblia diz que o segundo sinal que o próprio Deus dá é fazer com que o véu, e eu acho isso aqui importante dizer, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, Deus faz o véu se abrir de alto a baixo, e eu fico intrigado com isso. Há quem diga por aí que este véu que o céu rasgou de alto a baixo era para que Deus saísse, e a presença de Deus saísse deste lugar de solidão na cabeça de alguém para se manifestar ao homem. Eu tenho um pouco de dificuldade de crer nisso. A minha teologia não me deixa acreditar que Deus estava preso com a sua glória por causa de um véu. Eu entendo justamente o inverso disso. Deus rasga o véu de alto a baixo para dar acesso a quem queria ter a sua presença, e ele libera o véu e o rasga e diz: a minha presença vai continuar no mesmo lugar, e quem quiser sentir e ter a minha presença vai ter que entrar para dentro deste ambiente aonde a minha glória se manifesta. A Bíblia diz que o terceiro sinal que Deus dá na terra é fazer os mortos que estavam em suas tumbas abrirem elas e eles ressuscitarem. Isso aqui mexe comigo, porque esta é a grande verdade que o próprio Deus estava dizendo na morte de Jesus. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz e os
sepulcros se abrem e os mortos ressuscitam e ganham vida, eu enxergo Deus nas entrelinhas da história dizendo: eu sou o Deus que tenho o poder de fazer aquilo que está dando certo dar errado. Eu fiz o sol perder a luz. Eu vejo Deus mostrando nas entrelinhas da história e me dizendo: Miss Davidson, além de fazer o certo dar errado, eu também sou Deus que posso abrir acesso aonde nem caminho existe. Eu posso dar acesso a quem não merece para ter aquilo que me pediu. Quando eu enxergo Deus abrindo as covas e libertando quem morreu, eu enxergo também Deus dizendo para mim nas entrelinhas da história: eu sou Deus que no ambiente aonde há morte, eu sou Deus que trago vida e vida em abundância. Eu preciso liberar isso. Ainda como guisa de introdução, não sei se alguém veio para receber, mas se veio, levante uma mão, porque lá vai. Eu não sei como você veio, levante a mão e segure. Eu não sei como você chegou, eu não sei se o que estava dando certo começou a dar errado, eu não sei se você perdeu o acesso, eu não sei se você está vivendo um ambiente de tristeza, de solidão e até de morte, mas te diz Deus na minha boca: recebe essa palavra. Se estava dando errado, o Deus que pode fazer dar errado é o mesmo Deus que faz o errado dar certo para a glória do nome dele. Eu não sei como você veio, mas eu sei que o Deus que ressuscitou a Jesus estará aqui essa noite para mudar a sua história. Se tu crê nessa palavra, levante essa mão e dê glória ao nome de Jesus. Aleluia. Este Jesus que ressuscita, eu acho lindo isso. Este Jesus que ressuscita se manifesta a todos quanto lhe seguiam. E eu acho Jesus tão lindo, eu acho Jesus tão lindo, porque Jesus vai aparecer exatamente para aqueles que o seguiam. E quando a gente avalia a história, tem algo na história que me deixa perplexo, assustado. Eu queria que o tecladista levantasse a mão. Eu queria que o tecladista levantasse a mão. Eu te pediria com muita gentileza, você consegue soltar um Mi menor para mim aqui? É possível? Ah, você pensou na mesma coisa que eu? Então a ligação é essa. Vamos comigo, me dá um Mi menor aí. Entenda isso, olhe para cá. Quando eu enxergo o próprio Jesus apresentando-se ressurreto, porque essa é a verdade do texto, e você conhece isso melhor do que eu. O texto diz que depois que Jesus morre e o seu corpo é retirado da cruz, Nicodemos pede a Herodes o corpo de Jesus. O José de Arimateia, o José de Arimateia vai ceder a tumba para que colocassem o corpo de Jesus. A história bíblica desse texto diz que enquanto o corpo de Jesus está na tumba, ninguém entende o que está acontecendo. E tem algo na história que me perplexa, é o fato daqueles que seguiam a Jesus abandonarem tudo e abrirem mão de tudo. E o texto me dá condições de entender que todos aqueles que seguiam Jesus depois da sua morte e depois que colocaram Jesus nesta tumba, todo mundo, guarde isso, todos aqueles que seguiam a Jesus, todo mundo voltou para a sua antiga vida. Quem era pescador voltou a pescar, quem era de cobrança voltou a cobrar. E isso aqui me preocupa demais,